voto. Aí eu estou livre agora aqui, né? Volta à presidência. Volta a presidência para a senadora Regina Souza. Obrigado, senador Paim. Vamos ao item 15, sugestão número 15, 2017, não terminativo. Reduzir os impostos sobre games dos atuais 72% para 9%. Programa E-Cidadania, a relatoria senador Telmário Mota. Concedo a palavra ao senador Telmário Mota para a leitura do relatório. O relatório, senhora presidente. A sugestão número 15 de 2017, decorrente da ideia legislativa 73.119, em síntese, propõe a redução de carga tributária sobre os jogos eletrônicos. Segundo o seu proponente, atualmente a carga tributária incidente sobre os games é de 72% das maiores do mundo, o que desestimula a compra de jogos originais e a sua produção no país. Aduz o autor ainda que, atualmente nos Estados Unidos, a carga tributária sobre o games é de apenas 9%, o que leva a crer que aquele país seja o maior mercado do mundo do segmento. Por fim, afirma que, se o projeto no sentido pretendido for aprovado, os games e consoles ficarão quase 3 vezes mais barato. Com isso, haveria grande incentivo para o setor, o que reduziria a pirataria e estimularia a produção nacional e a arrecadação de imposto. Fruto da ideia legislativa 73.119, a sugestão alcançou em apenas um dia, de 8 a 9 de maio de 2007, o apoiamento maior ou igual necessário a 20 mil manifestações individuais, talvez uma das maiores já nessa casa. Vamos para a análise, senhora presidente. De acordo com a resolução do Senado Federal, número 19, de 2015, que regulamenta o programa E-Cidadania e manifestações de cidadão atendidas às regras do programa, serão encaminhadas, quanto o caso, às comissões pertinentes que lhe darão o tratamento previsto no regimento interno do Senado Federal. Como a ideia legislativa obteve apoio de 20 mil cidadãos em tempo menor do que os 4 meses estabelecido, o parágrafo único do artigo 6º da RSF, número 19, de 2015, já mencionado, determina que terá tratamento análogo ao dado às sugestões legislativas previstas no artigo 102E do regimento interno do Senado Federal, razão pela qual foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, para opinião sobre a sua admissibilidade e conteúdo. No aspecto constitucional, não há qualquer impedimento à tramitação de projeto para conceder benefício tributário a determinados produtos ou segmentos, já que a Constituição permite a iniciativa parlamentar. Artigo 48, inciso 1, 60 e 62, 60 e 61, para tratar da matéria, artigo 24, que envolva os tributos de competência da União. Tampouco há impedimento na tramitação da emenda constitucional, visto que não está presente nenhuma dos impedimentos do parágrafo 4º do artigo 6 da CF. Antes de discutir o mérito, vale conhecer alguns argumentos do autor na ideia legislativa, ao finalizar o trabalho que apresenta o projeto, na parte em que ele discorre sobre a importância do segmento para a cultura nacional. E aí o autor discorre sobre vários acontecimentos, benefício, o que é importante, integração, etc. E como nós corremos contra o tempo, eu vou na parte mais técnica. Os argumentos, portanto, expostos, né, nesses itens que nós aqui o saltamos, mas que fizemos uma rápida exposição, mostra a importância do segmento, tanto em relação às suas possibilidades econômicas, quanto aos seus aspectos culturais. Muito embora, senador Paim, à primeira vista, na forma em que aparece no portal a proposta, não seja de implementação simples, ela suscita o importante questionamento sobre os fatores que impedem o desenvolvimento econômico nacional. Um dos que mais preocupa é exatamente a elevada carga tributária incidente sobre mercadorias e produtos, o que nos leva a questionar também o sistema tributário vigente, a sua estrutura. Sobre os efeitos da carga tributária e o sistema tributário nacional, é consenso que a alta tributação sobre o consumo e a produção desestimula e compromete a competitividade da indústria nacional. Tributos como os impostos sobre produto industrializado, IPI, e dos impostos sobre operação relativa à circulação de mercadoria e prestação de serviços, de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação e ICMS, têm hoje papel destacado
tem papel destacado em termos de arrecadação. Para atenuar a natureza regressiva desse tributo, a Constituição Federal determina que eles sejam informados pelo princípio da seletividade, em função de sua essencialidade, de forma a evitar a penalização da população mais pobre na compra de produtos essenciais. Assim, produtos de primeira necessidade, em tese, senador Regina, teriam tributação menos gravosa, enquanto os considerados supérfluos seriam mais pessoalmente tributados. Evidentemente, sob esse prisma, em redução do IPI e ICMS para jogos eletrônicos, não teria qualquer respaldo que afastaria definitivamente, senador Paim, qualquer possibilidade de desenvolvimento da promissora indústria de jogos e consoles eletrônicos. Ainda, a propósito, a título de exemplo, se a alíquota do tributo federais incidente sobre o referido produto fosse reduzida a zero ou fosse concedida isenções desse tipo, como fizeram ontem com as petrolíferas, desses sobre a sua aquisição, menos assim a redução da carga incidente sobre os jogos eletrônicos ficaria distante da sugerida na lei, na ideia legislativa. Como fazer, então, para viabilizar a atividade? Das fórmulas possíveis, a única efetiva de promover uma mudança real na tributação sobre o segmento é pela via constitucional, pelo meio da proposta da emenda constitucional que se imunize o segmento dos impostos, tal como feito pela emenda constitucional número 75, de 15 de outubro de 2013, em relação aos fonogramas e videofonogramas musicais, CDs, DVDs, etc., produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou musicais de autores brasileiros. Muito embora a proposta da emenda à Constituição possa parecer privilégio ao segmento, não temos dúvida de que a desoneração dos impostos, uma vez promovida, aumentará a arrecadação tributária como um todo em relação aos jogos eletrônicos, com incremento de emprego, dos lucros e das contribuições sobre a receita bruta, que continuarão a incidir normalmente sobre o setor. Isso tudo sem falar nos efeitos da medida sobre a pirataria, que tenderia a deixar de representar vantagem para o consumidor. Com base em tudo isso, estamos seguros de que a imunidade, embora tenha impacto sobre a arrecadação específica dos impostos dispensados, no contexto geral vai promover um incremento de arrecadação de tal monta que o saldo será positivo para os entes federativos, que evitará, senador Paulo Paim, sob o aspecto da responsabilidade fiscal e da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Como se trata de PEC para que ela possa ter a necessária legitimidade para tramitar, além de acolhida por esta comissão, deverá ter, no mínimo, assinatura de 27 senadores. A solução para a aparente entrave encontra-se na aplicação, por analogia, do disposto no parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno do Senado Federal. Vamos ao voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação da sugestão 15 de 2017, na forma das seguintes proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda constitucional. A mesa da Câmara dos Deputados do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 6º da Constituição Federal, promulga as seguintes emendas ao texto constitucional. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 150 da Constituição Federal passa a vigorar acrescida das seguintes as linhas. Anexo 2º. Ala, senador Rui Barbosa, tal. Consoles e jogos, letra F, que é a única sugestão. Consoles e jogos para videogame produzidos no Brasil. Dá essa amarração. Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Aí, portanto, a análise, o voto e a nossa sugestão e o pedido da aprovação. Obrigada, senador Telmário. Em discussão a matéria. Eu acompanho o relator. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto na forma da proposta de emenda à Constituição para que passe a tramitar como autoria da CDH. Senhora presidente.